Olá, aqui é o Alexandre, sou diácono da Diocese de Santa Amaro e continuando a nossa pequena formação a respeito para o ECC, a respeito daquele documento Amoris Laetitia, exortação apostólica, como resposta ao Sínodo da Família, escrita em 2015 pelo nosso Papa Francisco e que ele pediu que fosse cuidadosamente meditado e estudado durante este ano, tendo passado o coração do documento, que é a análise que ele faz do, da carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino à caridade, o hino ao amor, aquele hino famoso. Passando agora para os capítulos 5 e 6, que são muito bons também, muito práticos. O capítulo 5 se chama o amor que se torna fecundo, né? Então o Papa, ele lembra e reafirma pelo menos umas 3 vezes nesse documento que o amor verdadeiro sempre gera vida e sempre nos abre ao outro. Então nunca é egoísta, nunca é fechado. E a mesma coisa é o amor de casal. É claro que existe a paternidade responsável, como a igreja ensina, mas ele reforça muitas vezes que de realmente algo que é muito comum hoje na sociedade, que é a contracepção, o fechamento a uma nova vida, um casal que é fechado só, mesmo que o esposo e a esposa amem-se mutuamente, mas é um amor fechado num egoísmo a dois, não é aquilo que está de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, o amor sempre nos abre ao outro e abre a possibilidade, nos torna mais generosos. E, inclusive, no casal, então, sempre, quando eles se unem, tem que haver essa abertura à vida. E, por isso, essa reafirmação de que os filhos são realmente uma bênção, né? E lembram o amor da Santíssima Trindade. O amor entre o pai e o filho é um amor de doação total, de entrega total um pelo outro, e desse amor há uma abertura para uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Assim como do esposo para a esposa, e do amor dos dois, da entrega total aos dois, inclusive de corpo, de alma, no ato conjugal, na relação sexual, tem que haver pelo menos uma abertura para acolher uma vida nova que possa surgir dali. E se manifesta, por isso, na rejeição de todo tipo de contracepção, especialmente a contracepção artificial, neste ato, exceto os métodos naturais que podem ser usados como paternidade responsável, conforme a igreja ensina e o Papa reafirma já pelo menos algumas vezes nesse documento. Bom, o filho é sempre um reflexo vivo desse amor. E aí ele fala nesse capítulo, obviamente ele é muito rico, ele fala dos papéis de cada um, do pai, da mãe, do filho, do sogro, do irmão, e, e como viver essa vocação já desde a gestação, como viver essa espera. Então, quer dizer assim, cada momento tem o seu modo de viver cristamente, de acordo com o Evangelho. Então, na gravidez mesmo, né? O Papa fala que a vida, durante a gravidez, existe uma expectativa, existe uma acolhida daquela criança. Então, quer dizer assim, isso mostra já um pouco também de como é o amor de Deus. O filho, antes de vir para o mundo, ele já é esperado, já é amado, já é preparado, as coisas são preparadas para ele, antes dele, inclusive, ser capaz de amar de volta o pai e a mãe. E isso mostra como é o amor de Deus por nós, né? O amor de Deus por nós também é assim. Ele nos ama por primeiro. Antes de nós, inclusive, sabemos que Deus existe, que Ele nos ama. E assim também é o amor de pai e mãe pelos filhos. E já se vive essa expectativa na gestação, na gravidez. E é muito bonito que ele coloca ali o quanto os pais devem pedir para conhecer o coração do filho, como Deus já conhece, conhecer qual vai ser a sua vocação, conhecer, rezar, entregar a sua vida nas mãos de Deus já, nessa expectativa da gestação, já fazer os planos para também, claro, inclusive do seu batismo, que é uma das coisas mais importantes que os pais podem oferecer para seu filho, e também da importância do pai e da mãe. Então, assim, ele fala muitos também gestos concretos de amor. Por exemplo, na escolha do nome pessoal daquele filho. É uma coisa impressionante, quer dizer, Deus respeita aquele nome que os pais vão dar para o filho e vai chamar o filho com aquele nome por toda a eternidade. Interessante, né? Então, os pais dão o nome para o filho e aquele é o nome com que Deus vai chamar aquele filho. Então, a linguagem, as intenções, os olhares, os sorrisos. E, e de ver o amor do pai e mãe, e também dos outros familiares, os filhos aprendem também a beleza do relacionamento, do vínculo com os outros seres humanos, a aceitar a diversidade do outro, assim como o pai e a mãe aceitam a diversidade um do outro. E é direito da criança receber o amor do pai e da mãe. Isso é necessário para o seu amadurecimento.
Não, é por isso que, inclusive, a igreja sempre reafirmou de que tanto a sexualidade quanto ter filhos acontece dentro da família, porque o filho tem direito de ter o amor do pai e da mãe de forma estável. E não apenas do amor do pai e da mãe separadamente, o Papa reafirma, mas também o filho tem necessidade do amor do pai e da mãe um pelo outro. Como ele tem que entender que ele nasceu, a sua existência surgiu de um amor entre duas pessoas. Senão ele corre o risco de se entender como posse. E isso é muito ruim para a formação das pessoas. E aí, claro, ele fala da questão da fecundidade alargada, ou seja, não só tem casais que não conseguem ter filhos e nem por isso o matrimônio perdeu o seu sentido e sua natureza é indissolúvel de comunhão pela vida toda. A adoção é maravilhosa, generosidade e mostra, inclusive, também a mediação do amor de Deus. Que Deus fala: ainda que a tua mãe chegasse a esquecer-te, eu não te esqueceria. Então Deus também nos adora, como Deus também nos ama, como os pais de um filho adotivo amam um filho adotivo abandonado. E os filhos não são um desejo a ser, um direito a ser desejado a qualquer custo. Existem coisas que nós não podemos fazer, como cristãos católicos, a contracepção, a fecundação in vitro e outras formas artificiais de geração de vida. Os filhos não são posse, eles não são um direito a qualquer custo, eles são um dom, são um presente de Deus, têm que ser pedidos a Ele e também confiados a Ele. E também ele fala da fecundidade na sociedade, quer dizer, uma família ela não é isolada em si mesma. A fé não nos tira do mundo. A família não é só o pai, mãe e filhos, mas ela tem que ser uma família aberta, aberta à procura da solidariedade. Ela tem que entender que ela tem uma vocação social. Nenhuma família é realmente fecunda se ela se concebe como demasiado diferente ou separada dos outros. Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro, o filho de Maria. A sua família era simples, mas todo mundo sabia quem eram os pais dele. Eles estavam ali, viviam naquela aldeia, se relacionavam com todos. Então, quer dizer assim, ele provavelmente transitava pela sua família alargada, pelos seus tios, por primos. Tanto é que ele foi perdido naquela excursão para Jerusalém aos 12 anos de idade no templo. E o Papa fala que isso é importante, essa dimensão social da família, da caridade, isso dá um tom, torna o mundo doméstico e não simplesmente uma caridade burocrática, estatal, que o Papa fala muitas vezes, dessa necessidade de uma cultura do encontro. Porque quando se exerce a caridade através também da sua família, na sociedade, isso mostra que Deus nos ama como filhos e não como um número a ser cumprido numa meta de assistência social, que é muito bom, é necessário, mas existe a necessidade dessa cultura do encontro, de tornar o mundo menos estatal e mais doméstico. E aí ele fala isso, insiste muito nesse ponto da fecundidade na sociedade. E por fim, nesse capítulo fala da vida em família de sentido amplo, que é ser filho, como cuidar e não abandonar os idosos, que fazem a ponte entre as gerações, mostram às novas gerações de que a história não começa com elas. Nós todos, novas gerações, somos devedores de uma história longa, de um longo percurso, e devemos ser gratos a eles, escutar a sua sabedoria, cuidar deles. Então, os idosos e os avós têm uma verdadeira vocação na família. Também do ser irmão, mesmo diante dos desafios, dos desacordos que podem existir. E por fim, da questão do sogro e da sogra. O Papa fala disso, que são importantes, é necessário honrar pai e mãe, tanto o esposo como a esposa não estão dispensados do quarto mandamento, eles apenas vivem esse mandamento de uma forma diferente, com uma responsabilidade distinta, mas eles ainda estão responsáveis pelo pai e pela mãe, o quarto mandamento. No entanto, também o cordão umbilical tem que ser cortado, porque quando existe uma situação muito perigosa, que o Papa lembra, de quando o esposo ou a esposa se confidencia ou tem mais intimidades e segredos com os pais do que com a própria esposa ou com o esposo, isso gera uma tensão no casamento que pode, não, inclusive, não dar certo esse relacionamento. Então, claro, não, o maior grau de intimidade de confiança deve ser, e a decisão autônoma deve ser entre esposo e esposa. E o pai e a mãe podem dar conselhos, sempre vão ser pai e mãe, devem ser cuidados, devem ser amados, devem ser tratados com carinho e com respeito, tanto de uma parte quanto de outra. O esposo tem que entender que a esposa tem a obrigação diante de Deus de cuidar do pai e da mãe, mas sempre resguardando a autonomia do casal, de forma que também
não haja uma interferência externa absurda que torne esse relacionamento impossível. Então o Papa lembra disso, ele é bem prático nesse documento, nessas dicas pastorais dele. E aí, no próximo episódio, nós continuamos com algumas perspectivas pastorais e a questão da educação dos filhos.